Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero falar com você a respeito de uma pesquisa que eu fiz. Mas o que essa pesquisa tem a ver com proxi-enzima? Espera aí que você já vai saber do que se trata. Eu coloquei lá no meu Stories, isso foi no dia, deixa eu até buscar aqui, dia 1º de setembro, agora, né? Dia 1º de setembro. Eu coloquei lá no meu Stories a seguinte pergunta, fiz isso só por mera curiosidade. Quais são as suas expectativas em relação à profissão? Ter retorno de altos ganhos financeiros ou ter reconhecimento com muitos elogios de clientes ou das clientes? E eu percebi o que com essa enquete? Teve bastante gente que respondeu, mas eu percebi que 50% respondeu que quer, né, a expectativa da pessoa ter altos ganhos financeiros e os outros 50% respondeu que quer ter reconhecimento com muitos elogios de clientes. Agora eu te pergunto, e você, o que você está buscando na estética? Eu aposto que você vai me responder, claro, Cris, essas duas coisas eu busco na estética. Porque a gente não é relógio para trabalhar de graça, não é verdade? A gente ama a nossa profissão, mas nós queremos ter lucro. E também queremos ter o reconhecimento de nossas clientes, principalmente para fazer as indicações para outras clientes e para que a gente tenha estudo de caso para postar ali nas nossas redes sociais do que nós somos capazes de fazer, o que nós somos capazes de transformar na vida das pessoas. E eu não estou falando isso só de aparência, eu estou falando isso de autoestima, eu estou falando isso de ter um atendimento que seja 100% positivo, da sua cliente falar assim, nossa, você é maravilhosa. Isso não tem preço, não é verdade? E é justamente por esse motivo que eu vou te apresentar hoje aqui a proxi-enzima. Então você vai conhecer o novo método que vai transformar a pele da sua cliente investindo apenas R$15 por sessão. E além disso, você vai investir pouco, né? E além disso, você vai retornar pelo menos 10 vezes esse valor por sessão. Justamente porque o custo do proxi-enzima é muito pequenininho. E dá resultado, porque eu mesma fiz estudos e testes clínicos. Já vou chegar lá para falar a respeito disso com você. E quais são as indicações da proxi-enzima? Combate linhas de expressão, flacidez, pequenas manchas e rugas. Não é voltado para clareamento de melasma, não é isso. Não é ácido e não é algo superficial. É por isso que eu resolvi fazer hoje aqui com você essa imersão em proxi-enzima para poder te explicar muito mais a respeito dos efeitos fisiológicos dessa novidade aqui no mercado da estética. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui que eu quero chamar sua atenção para esse slide. Eu quero te dar um aviso super importante. Eu quero que você fique aqui comigo, que você pegue papel e caneta para fazer todas as suas anotações, escrever todas as suas dúvidas, e mantenha o celular no silencioso. Eu quero que você dê toda a sua atenção para mim, para que você possa tirar proveito de tudo que você vai aprender, nem que seja uma pequena dica, nem que seja um pequeno insight, você vai ganhar alguma coisa participando hoje aqui comigo desse evento online, tá? Então eu quero toda a sua atenção. Eu sei que a gente está rodeada de notificações, a gente está rodeada de pessoas que querem falar conosco ali naquela hora, que precisam de resposta. Muitas vezes a cliente te chama à noite agora, né? E você tá ali, eu vou ter que responder. Mas eu te peço, deixa no silencioso, que eu prometo que vai valer a pena. Faça isso por você mesma, ok? Então vamos lá, continuando. Eu tenho 3 perguntas importantes para fazer para você antes da gente entrar assim, mais a fundo nesse conteúdo. Vamos lá. Primeira pergunta.
qual é a quantidade de pessoas que desejam rejuvenescer? Então a gente vê cada vez mais pessoas, principalmente as mulheres, se cuidando, né? Um exemplo disso, por exemplo, a Jalma, que está aqui comigo, ela trabalha com aplicação de cílios, extensão de cílios, sobrancelha, e outras tantas de vocês já sabem que as mulheres, elas procuram cada vez mais por um rejuvenescimento, por uma qualidade da pele, por uma pele mais viçosa, mais hidratada, né? Então as pessoas hoje em dia elas estão muito preocupadas com a saúde, principalmente com a saúde da pele. Essas pessoas elas buscam pela sua ajuda quanto a isso. Por isso que é importante que você aprenda um procedimento que te traga resultado 100% satisfatório e que ainda te dê um lucro alto na profissão. Segunda pergunta, qual é o custo disso? Quando você precisa atender clientes para fazer um tratamento de rejuvenescimento facial, que eu estou falando, tá? Você vai precisar dispor, na maioria das vezes, de aparelhos ou de diversos produtos. Esses procedimentos, claro que trazem resultados, mas a questão é a seguinte, nem sempre você consegue dispor de recursos para isso. Não é verdade? Não tem muitas vezes, eu, por exemplo, tenho muitas alunas que chegam para mim e falam assim, Cris, eu preciso assistir o seu curso hoje, engolir ele todinho, porque eu já tenho uma cliente marcada para a semana que vem. E é assim que funciona. Ó, as coisas, elas vêm assim, ó. O tempo passa muito rápido, a urgência de informação é realmente muito grande hoje em dia. E muitas vezes você quer oferecer o melhor, mas você não tem como fazer um investimento grande para tratar a pele da sua cliente, para oferecer um rejuvenescimento. E eu posso até estar me contradizendo a respeito disso, porque quem me conhece sabe que eu ofereço cursos de jato de plasma, que você precisa comprar um aparelho bom, não é verdade? Ofereço curso de Slim Cell, que os aparelhos também precisam ser profissionais, são aparelhos que não são assim tão baratos, e outros tantos que a gente vê por aí. Ou quem trabalha, por exemplo, com botox, com preenchimento, sabe o custo de cada ampola, que não é fácil, e muitas vezes você não consegue atingir um público de clientes muito amplo, justamente porque você fica naquela faixa que você não pode ter um preço menor do que X, porque senão você tem prejuízo. Não é verdade? Porque tudo isso você precisa colocar aí na sua planilha, na sua conta. Quanto custou o aparelho, quanto custou o produto, etc. Mas eu vi essa oportunidade de oferecer para você e de te mostrar que existem outras alternativas. E uma delas é essa que surgiu há pouco tempo no mercado da estética, que é o Proxenzima. A terceira pergunta: quantas pessoas fogem de agulhas ou de procedimentos dolorosos? Isso é normal. Tem mulheres que enfrentam uma depilação com cera quente. Lógico, a grande maioria enfrenta. Eu não consigo, para ser sincera. Mas tem mulheres que enfrentam. Tem mulheres que colocam botox com agulha, obviamente, que fazem procedimentos mais invasivos. Ou mesmo, olha eu me contradizendo de novo, o jato de plasma, que dói. Eu não vou falar para você que não dói. O resultado é extraordinário, mas causa um incômodo na pessoa, não é verdade? Outro exemplo, intradermoterapia pressurizada, traz resultados legais, bacanas, muito bons, mas mais uma vez você vai ter que dispor de investir num aparelho, em ampolas que não são baratas para uso na intradermo, e às vezes a cliente nem aguenta de dor da pressão da caneta. E eu já vi casos
de mulheres desistindo no meio do tratamento justamente por causa disso, falando assim, nossa, eu não consigo, não dá para mim, porque me incomoda, porque dói. E o proxenzima, ele não causa absolutamente nada disso, nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de dor. Além de tudo isso, lembra no começo que eu falei assim, da enquete que eu fiz no meu Stories, que você precisa de 50% de resultados positivos para cliente te elogiar, te indicar, etc. E os outros 50% é o quê? É o lucro. Porque não adianta você investir R$ 100 para poder fazer um tratamento, oferecer um tratamento e lucrar 115, 120. Isso não é nada. A margem é muito baixa. Para você ter uma margem de lucro alta, você precisa diminuir o quê? O seu custo. E é aqui que você vai aprender a respeito disso. Imagina você colocar uma arte. Essa daqui é uma arte que eu estou disponibilizando para as minhas alunas, tá? Uma arte igual a essa daqui, não chama atenção? É uma pele que parece que está bem craquelada, ninguém sabe o que é. Procedimento sem dor, sem desconforto, resultados visíveis em poucas sessões para uma pele perfeita. Olha que arte maravilhosa! Agende a sua sessão. Uma postagem como essa pode te trazer inúmeras pessoas interessadas. Então, nós temos que ter algo que desperte interesse nas mulheres para que elas queiram saber o que é. E é aí que está o seu diferencial. Porque você não vai fazer a mesma coisa que a sua concorrente da esquina faz. Ok? Por exemplo, o peeling. Peeling é maravilhoso, não estou falando mal do peeling. Mas quantos profissionais de estética não trabalham com peeling? Inúmeras, um monte. E isso acaba ficando meio que num preço tabelado, não é verdade? Todo mundo cobra mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem um diferencial, você consegue se destacar da concorrência e consegue chamar a atenção por algo que é novo, que a pessoa não conhece ainda. E o melhor de tudo, você não está inventando um procedimento estético. Você está oferecendo o que há de melhor e o que está em alta no momento. Porque a gente precisa realmente pegar essa onda, esse hype, e não fazer o que todos fazem, tá? Dá uma olhadinha nos efeitos que a proxenzima causa na pele. Não é algo que chama a sua atenção? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente tem que saber da técnica, a gente tem que administrar o nosso negócio e a gente tem que fazer um marketing nas redes sociais. Se você não tiver essas 3 coisas, o seu negócio morre. Se você tiver alguém que te ajuda, muito melhor ainda. Se você tiver alguém que faz o marketing por você, que você não precisa gastar sua meia horinha lá por dia postando nada, que tem uma pessoa responsável por isso, ótimo, tá? Melhor ainda. Infelizmente não é a realidade da grande maioria que está aqui. Nós que trabalhamos com estética, a gente costuma muitas vezes trabalhar por conta. Então nós temos a nossa sala de estética, nós pagamos o nosso aluguel, nós investimos em produtos e aparelhos, nós fazemos o nosso marketing para poder atrair cliente. Nós cuidamos da nossa própria agenda. Não é verdade? Não é assim que funciona? A grande maioria é assim. Agora vamos botar a mão na massa e vamos relembrar um pouquinho aqui, falando a respeito de fisiologia. Eu vou conversar com você e vou te passar o que o proxenzima faz na pele de uma pessoa. Então, relembrando, aqui está uma imagem que se chama espaço intercelular. Você já deve ter estudado inúmeras vezes sobre isso.
O que é espaço intercelular? É simplesmente o que corre no meio das células. Esse espaço intercelular, ele contém água, ele contém proteínas, sais minerais, nutrientes e outras moléculas que são solúveis. E por que eu resolvi voltar um pouquinho nos estudos e colocar isso aqui para você? A resposta é simples. Se a gente não manter esse espaço intercelular nutrido, hidratado, com água, com proteínas e nutrientes, se a gente não manter esse espaço intercelular fortalecido, o produto não é bom. E quais são as funções desse espaço intercelular? Vamos lá, relembrando um pouquinho. Ele faz o suporte estrutural das células. Então, ele faz a força e ele dá resistência para o tecido. E quando a gente fala tecido, a gente se refere à nossa pele. A gente pode também chamar o espaço intercelular de matriz extracelular. É muito rica em fibras, como o colágeno, por exemplo. E é isso que dá toda a sustentação da pele. É por isso que a gente precisa manter firme e saudável esse espaço intercelular ou essa matriz extracelular. O que mais que ele faz, além disso, além de dar todo esse suporte, essa estrutura forte, fortalecida? Faz uma troca de substâncias. Quem estudou drenagem linfática, ou quem trabalha com drenagem linfática, sabe que a troca de substâncias é super importante, porque permite que os nutrientes entrem na corrente sanguínea e que aquele lixo metabólico ou resíduo metabólico seja expulso e ocorra toda uma troca, todo um metabolismo que faz parte de todo o sistema linfático. Então, aí entra, além do sistema linfático, o sistema sanguíneo e as células. Promove a reparação e regeneração celular. O que quer dizer isso? Com o movimento desse espaço no meio das células, então vamos imaginar que são algumas vias cheias de líquido, que esse líquido ele vai circulando ali no meio das células. Assim como dá para imaginar, vendo essa imagem, não dá para a gente ter essa visão? Dá, não dá? Esse espaço ele é cheio de líquido. Quando você tem uma pele desidratada, esse espaço ele também fica murcho, digamos assim. Ele não está nutrido, ele não está funcionando bem. A pele começa a ficar flácida, porque a gente tem uma perda muito grande de fibra de colágeno, principalmente depois dos 40. Quando a pessoa é fumante, perde muito esses nutrientes, essas fibras de colágeno e tantas outras coisas que a gente faz. Muito açúcar, álcool, excesso de sol. E o proxenzima veio justamente para fazer essa nutrição, essa reposição no espaço intercelular. Por isso que eu achei tão diferente esse conceito. Porque não é um produto que você vê que surgiu, que esse produto é ok, é bom. Ele é um produto excelente. Eu tive a oportunidade de experimentar e vi os resultados. E eu estudei os conceitos científicos sobre o proxenzima. Por isso que eu sei sobre o que eu estou falando para você agora. O que mais que ele faz? Ainda falando sobre o espaço intercelular. Ele consegue, além de fazer a reparação de células mortas, que ocorre o tempo todo, ele desempenha um papel em processos fisiológicos. Então, ele consegue atuar na cicatrização de feridas e na resposta imunológica. Por isso que quando a gente aplica, por exemplo, o microagulhamento, que abre aqueles canais na pele, canais propositais, nós temos uma resposta
do espaço intercelular, para poder fazer todo esse processo de cicatrização, cascata de fatores de crescimento, de colágeno. E eu estou te falando tudo isso porque a gente precisa trabalhar com ativos que façam todo esse papel de nutrição e hidratação na matriz extracelular. E ainda por cima, você consegue associar esse método, essa técnica de proxenzima com outras tantas técnicas que tem por aí. Você pode muito bem alternar as sessões. E não tem um tempo longo de recuperação do proxenzima, porque não é um ácido, ele não vai fazer nenhum tipo de processo inflamatório, tá? Não vai fazer nenhum tipo de abertura na pele. Por isso que a proxenzima é um método assim muito versátil, que você consegue encaixar em qualquer outro tipo de tratamento estético facial para o rejuvenescimento. Ele é utilizado até no corporal, porque ele trabalha muito na diminuição de flacidez, com resultados impressionantes, tá? Além disso, ele tem um novo conceito chamado de biomimetismo. O que significa isso? Primeiro, né, ele é feito de peptídeos. Todas as vezes que a gente ouve essa palavra peptídeo, você pode relacionar com algo muito bom, porque são moléculas ou partículas que sejam extremamente minúsculas que viajam dentro da derme, ali fazendo todo o trabalho de regeneração do colágeno, de aporte sanguíneo, uma cascata de fatores de crescimento. Todas as vezes que a gente fala de peptídeo é algo bom. E ainda com esse novo conceito chamado de biomimetismo. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra, mas biomimetismo é tudo que imita algo natural. Como, por exemplo, algo que repõe o colágeno. A gente não tem colágeno, a gente tem também, por exemplo, ácido hialurônico. Nós temos na nossa pele fatores de crescimento. Então, tudo isso, nós temos elastina. Tudo isso, esse conjunto de coisas, de proteínas, de substâncias, de fibras que nós temos na nossa própria pele, o proxenzima tem esse conceito de biomimetismo para poder repor tudo isso. Por isso que ele é bom. Além do que eu já falei aqui, ele contém um outro ingrediente que é muito, muito bom, que é a albumina. É um ingrediente bem conhecido, principalmente para quem toma whey protein, que malha aí nas academias, faz musculação. A albumina é uma proteína do ovo e consegue um aporte de efeito tensor muito forte na pele. Muito, muito forte. A albumina, na verdade, não é do whey protein, tá? Corrigindo aqui. É da creatina. Então, a albumina faz parte da creatina para quem frequenta a academia. E é um ingrediente importante para fazer todo esse processo antiflacidez, porque ele justamente dá aquele efeito tensor imediato na pele, e ele ainda promove um certo clareamento. Como eu falei anteriormente, a proxenzima, ela não serve para clarear melasma, mas ela dá um viço na pele, um clareamento geral tão grande que ela é capaz de diminuir essas manchas pequenas de sol, por exemplo. É um pool de princípios ativos muito bons para o rejuvenescimento da pele. Aqui é o resultado da transformação que eu tive na minha modelo. Essas fotos não estão boas. Você pode pensar assim, mas isso daí deve ter sido editado. Eu vou te falar que não. Sabe por que não? Justamente porque eu pedi a ela para ela me mandar a foto do próprio celular, para você ver que a câmera dela não é tão boa assim. Eu falei para ela, Rose, me manda a foto antes da gente iniciar com o procedimento, tanto é que dá para ver aqui detalhes que ela tirou no banheiro da casa dela, essa primeira foto. E quando ela foi para casa, na mesma noite, depois do procedimento, eu pedi para ela tirar e me mandar a foto do depois. E essa daqui foi a foto do depois. E, gente, o depoimento que essa mulher me deu é de arrepiar.
Porque ela falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Tudo bem que ela não é uma pessoa assim 100% assídua a clínicas de estética. Porém, ela viu um resultado, uma transformação na pele dela tão grande que ela ficou assim super entusiasmada. Ela falou: "Nossa, minha pele parece um veludo de tão hidratada que ficou, uma pele mais firme, mais rejuvenescida e mais brilhante, não brilho de oleosidade, brilho de luminosidade". É isso que eu quero dizer para você. Então, esse foi o resultado da transformação da minha cliente modelo, da Rose, que ela teve com essas imagens que ela mesma me mandou de antes e depois. Agora, eu te pergunto, quais são as vantagens em trabalhar com proxenzima? Vamos lá. Primeira vantagem, primeira grande vantagem. O custo é baixíssimo desse produto. Investindo apenas R$ 15 por sessão, você consegue cobrar um valor de 10 vezes mais, pelo menos. Porque ninguém vê esses efeitos na pele assim de imediato, né? A não ser que você tenha um procedimento a oferecer como o Botox, por exemplo, mas aí eu já falo de outra coisa. Agora, para uso tópico, só o Proxenzima. E com esse custo baixíssimo. Então, é uma carta na manga que você tem para alternar com os outros procedimentos estéticos ou para usar ele sozinho. Aí é você que vai saber se você quer alternar ou não, associar ou não. Que você vai investir R$ 15. Imagina o que é R$ 15. E você vai ter altos lucros. Resultados imediatos e perfeitos. A cliente já sai da sua maca se sentindo outra. Ela olha no espelho, ela vai ver o resultado de uma pele muito mais firme, muito mais viçosa, muito mais luminosa, com menos linhas de expressão, com menos rugas, né? Então é assim, não tem nem o que falar, não tem o que discutir aqui. Não precisa dispor de aparelhos, você não tem necessidade de ficar procurando onde comprar o aparelho X, qual que eu compro, porque muitas vezes, dependendo da técnica que você quer trabalhar aí na estética, você tem uma gama muito grande de marcas de aparelhos. Você pode escolher desde o mais caro até o mais barato. Porém, outras técnicas não, exige realmente que você faça um investimento mais alto. E o Proxenzima ele não exige nenhum tipo de uso de aparelho. Não necessita de longo tempo para recuperação. Como eu já falei, a sua cliente pode aplicar o Proxenzima hoje e daqui uma semana fazer outro procedimento estético associado. Não causa nenhum tipo de inflamação, não tem abertura da pele, não tem tempo de cicatrização. Isso é uma coisa boa, porque muitas vezes você aplica um procedimento, como o microagulhamento, por exemplo, e a cliente precisa esperar aquele tempo normal de pausa, logicamente, para poder voltar para a segunda sessão. E muitas vezes ela acaba desestimulando ou, perdão, ela remarca não sei quantas vezes porque teve problemas com trabalho, com família. Não é verdade? Aquele tempo de cicatrização acaba se estendendo muito mais, né? Você espera ali por 28 dias aproximadamente para ela retornar, ela vai retornar daqui a 45 dias. É uma coisa que infelizmente você não tem controle sobre isso. Por mais que você fique cobrando, olha, você precisa vir para aplicar a segunda sessão, muitas vezes a pessoa é dispersa e acaba não comparecendo na data proposta. E isso afeta 100% do seu resultado, né? Afeta, assim, muito do resultado. E o Proxenzima não, dá para aplicar uma vez por semana, todas as semanas de tratamento. Não causa dor, não causa desconforto para a cliente. Olha, ela até relaxa na maca. A Rose, quando fez comigo, ela praticamente dormiu na maca. É um tratamento que tem resultado muito bom para rejuvenescimento e, além disso, acaba relaxando a cliente. Agora, deixa eu te fazer 4 perguntas rápidas, tá? Prometo que vai ser bem rapidinho. Já apareceu alguma cliente aí no seu estabelecimento
Para fazer rejuvenescimento facial e você precisou dispor de um alto investimento para conseguir atender essa cliente? Muitas vezes acontece. Muitas vezes você não tem aquela habilidade que a sua cliente está procurando porque ela viu em algum lugar. Hoje em dia as informações são muito fáceis nas redes sociais, na internet, e ela viu e ela virou para você e falou assim: você não faz o tratamento XYZ? Aí você fala assim, dá aquele ban, né? Aquele choque. E aí você fala: a gente pode marcar para a semana que vem. E aí, ó, você tem que correr atrás para poder investir no aparelho, né? Ou para poder investir num kit completo de tratamento que custa na casa aí de R$ 500. E muitas vezes você não dispõe desse recurso financeiro assim da noite para o dia. Agora eu te pergunto, né, a segunda pergunta. Já conheceu alguma cliente que não suporta agulhas ou procedimentos dolorosos? Isso acontece bastante. Eu vou te falar que homem odeia, né? Mas como o nosso maior público são mulheres, temos também muitas mulheres que elas não suportam, elas têm uma sensibilidade maior à dor e não adianta insistir nesses casos. E o Proxenzima é um procedimento que você consegue aplicar que não causa dor nem desconforto. Já teve cliente que sofre com o rosto envelhecido e não sabe o que fazer para resolver esse problema? Muitas vezes ela usa produtos bons em casa, mas o envelhecimento cronológico ele não para. Na verdade, a gente consegue diminuir os efeitos e retardar o envelhecimento com os tratamentos estéticos. Aí você pode me perguntar, tá bom, Cris, aí aplicando todo o tratamento de proxenzima, quanto tempo dura? Eu posso te dizer que não tem limite de tempo, porque não é, por exemplo, como uma aplicação de preenchimento com ácido hialurônico reticulado, que a pessoa daqui a alguns meses ela terá aquele ácido hialurônico degradado e ela vai precisar aplicar de novo, que dura lá X meses. Ou Botox, que ela aplica daqui 4, 5 meses, ela tem que refazer esse Botox porque os efeitos vão embora. O Proxenzima não, é um tratamento de rejuvenescimento, um tratamento que vai durar por muito e muito tempo, a não ser que a pessoa simplesmente não faça mais nada. Chega na casa dela e começa a aplicar sabonete de corpo no rosto, não aplica um filtro solar, não aplica nenhum ácido hialurônico, simplesmente nada. Sabe aquela pessoa que faz o tratamento ali com você em cabine e depois que termina o tratamento não faz nada, aí volta para você, nossa, mas aquele tratamento foi bom, mas agora os resultados já foram embora. Lógico, né, minha filha? Você não fez nenhum skincare bom aí na sua casa, não é verdade? Então a gente tem o dever sempre de quê? De orientar as nossas clientes a respeito disso. E é por isso que os efeitos do Proxenzima, eles não têm resultados limitados. Aqueles resultados que você fala assim, dura 4 meses, depois, se você quiser, você tem que voltar e refazer. Não. Rejuvenescimento mesmo, tá? E também, né, a quarta pergunta, que não podia faltar, você está precisando inovar na estética? Como eu já falei, se você sempre fizer mais do mesmo, você pode ser excelente naquilo que você faz. Mas se você não tem algo para oferecer para suas clientes de novo, as clientes vão começar a fazer o quê? Leilão, né? A Júlia, ela faz a mesma coisa que a Maria, que mora ali na outra esquina. Então eu vou ver qual que é o preço menor para eu poder fechar um tratamento. Não é assim que acontece? Lógico que tem clientes que são fiéis porque elas gostam de você, gostam do seu trabalho, elas confiam no teu trabalho. Isso é excelente. Mas eu tenho que te falar que tem algumas que, infelizmente, sim, elas vão por preço quando é algo que todo mundo faz. Tá? Por isso que é importante que você sempre tenha alguma coisa na manga que você possa inovar na estética. Agora eu vou te apresentar uma oportunidade única e que, assim, eu quase não faço isso, tá? Então vamos lá.
Workshop online de imersão em proxenzima, que eu estou lançando agora, nesse momento aqui, especialmente para você, ele é feito com 5 módulos e as aulas são as seguintes: indicações e contraindicações, mecanismos de ação da proxenzima, efeitos na pele, o que faz, o que não faz, experiência de uso, materiais necessários para a técnica com a proxenzima, dominando a aplicação, preparo e rendimento, que é muito importante. Muitas meninas têm dúvidas a respeito disso. Intervalo entre as sessões e tempo de ação, proxenzima, associações poderosas, indicações home care, precificação, que é uma aula extremamente importante, porque é uma coisa nova e você se sente perdida, não sabe que preço dá. E eu também não vou ficar aqui chutando preço. Eu acho que é tanto, então eu passo para as minhas alunas que é tanto. Não, eu te ensino a pensar. Lógico que eu te dou o preço, mas você precisa pensar a respeito disso. Se o preço ele condiz com o seu público, condiz com a sua realidade ou não. Isso é muito importante. E é isso que eu ensino nessa aula sobre precificação. Aula prática facial. Importante te falar que todas as minhas aulas, principalmente as aulas práticas, elas são gravadas com câmera profissional em HD. E você consegue ver absolutamente todos os detalhes da aplicação e dos efeitos na pele. A aula prática corporal vai ter também, vai fazer parte desse workshop online. Suporte para dúvidas. Você pode deixar todas as suas perguntas, as suas dúvidas logo abaixo de cada videoaula que eu respondo de segunda a sábado, exceto feriados. Materiais de apoio para download. Então, o que são esses materiais de apoio? São PDFs como você vai ter acesso à apostila, não vai ser só vídeo, vai ser apostila também, apostilado. Ficha de anamnese. Por que eu resolvi fazer apostila? Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade em aprender com vídeos. Outras têm mais facilidade. Algumas pessoas gostam mais de leitura e outras gostam mais de imagens. E é justamente por isso que eu resolvi fazer os dois. Então, você vai ter acesso também à apostila. Dicionário de princípios ativos. Não é algo bobo, porque eu fiz esse dicionário de A a Z, coloquei muitos, mas muitos princípios ativos lá, centenas. Se você tem dúvida sobre algum princípio ativo, ou se você pensa o seguinte, não só aqui para proxenzima, tá? Estou falando para qualquer procedimento estético que você venha fazer. Se você pensa assim, o que eu posso comprar um produto que seja bom, vamos supor, para alopécia. Aí eu vou lá no dicionário de ativos e eu vou ler para saber, procurar quais são os melhores princípios ativos, o que eles fazem. Para isso que serve o dicionário de ativos, que é muito bom que a gente tenha isso em mãos. E você vai poder baixar do seu celular ou no seu computador, tá? Contrato de serviços de estética. Muitas meninas que já são minhas alunas já têm esse contrato, mas eu sempre deixo disponível, que é importante. Você pode editar esse contrato, o que é muito bom dentro da sua realidade, logicamente. Contatos de fornecedores. Então, você não vai fazer esse curso ou esse workshop, eu batizo de workshop porque ele é um pouco mais curto, tá? Do que um curso. Você não vai fazer e ficar sem saber onde adquirir esse produto. Não, eu te dou uma lista de fornecedores que você pode pesquisar entre esses fornecedores, qual que é o mais barato, qual que é o mais em conta. Mas eu já coloquei aqui o preço para você do proxenzima. Ele é meio que tabelado. Então, ele vai te custar um investimento de R$15 por sessão. Tá? Isso eu posso te afirmar. Artes para divulgação. Que curso que coloca lá uma equipe para fazer artes para você divulgar o procedimento?
É difícil, mas eu faço isso para você. Tem uma pessoa da minha equipe que eu deixei ela 2 dias ali, concentrada, fazendo artes para você divulgar, chamar a atenção de um público bacana para você vender esse procedimento, que você vai poder postar ou no Instagram, ou no Stories, ou em qualquer outra rede social que você queira, ou enviar para sua lista de transmissão, enviar por e-mail, você vai poder fazer o que você quiser. Então vai ser uma campanha de proxi-enzima para você atrair clientes. Que mais? Fórmula de um sabonete facial, que é um sabonete que eu recomendo para esse procedimento. Também não é obrigatório, mas eu deixo lá uma fórmula caso a aluna queira esse sabonete, tá? Tudo isso em materiais de apoio. Só clicar e baixar automaticamente. Materiais de divulgação do procedimento para suas clientes. Isso daqui eu já coloquei, que é o mesmo do que as artes que eu acabei de falar. E certificado válido em todo o Brasil, inclusive para compor horas na faculdade. E além de tudo isso, você ainda recebe esses 2 grandes presentes, que são 2 e-books novíssimos que eu tenho. Se você me acompanha nas redes sociais, você sabe do que eu estou falando, que eu já divulguei muito a respeito. Um é sobre rejuvenescimento descomplicado. O que significa isso, né? Você irá conhecer como funcionam os adesivos da beleza. São adesivos microagulhados. Então você consegue fazer um microagulhamento sem necessidade de caneta, de dermapen, sem necessidade de dermaroller. É um novo conceito de microagulhamento. Você pode aplicar em você mesma. E detalhe, ele é tão bom assim, é uma novidade tão grande que você pode aplicar esse adesivo microagulhado enquanto ele vai injetando os princípios ativos na sua pele e vai fazendo todo o processo ali de promoção de colágeno, você consegue fazer outras coisas. Não é legal isso? Porque muitas vezes a gente não tem muito tempo para ficar aplicando produtos na pele, como máscara, por exemplo. E esses adesivos microagulhados, eles vieram assim para revolucionar. Eu achei muito interessante a técnica e por isso eu fiz esse e-book que eu vou dar de presente para você. O bônus 2, que é o segundo e-book, é sobre os peptídeos da toxina botulínica, que é um curso também que eu tenho e eu fiz todo um apanhado desse curso e coloquei dentro do e-book. Peptídeos da toxina botulínica são produtos, princípios ativos de uma certa empresa que eles foram patenteados e eles são realmente da própria toxina botulínica. Não é argireline, argirelox, é o que a gente chama de botox-like, que vendem por aí como botox para aplicar na pele, botox tópico. Não, ele é realmente partes da toxina botulínica. Então são 2 e-books aí, top de linha. Um deles tá, acho que 30 e poucos reais, se eu não me engano, o outro também nessa faixa. Eu estou dando de presente para você nessa oportunidade do proxi-enzima. E Cris, aí vem a pergunta, né? A pergunta de milhões. Quanto custa participar do workshop Imersão em Proxi-enzima? Você está preparada? Se você não estiver sentada agora, senta, hein? R$197. Mas só que você não vai pagar isso. Tudo isso que eu te contei aqui até agora, que eu te apresentei sobre proxi-enzima, sobre o workshop online, que é um curso, na verdade, um certificado, suporte, etc., todas as videoaulas, apostila, ele valeria sim, sem sombra de dúvidas, até mais do que R$197. Porque quem já é minha aluna sabe o quanto eu me dedico a fundo nos estudos científicos para fazer um curso de qualidade, não é nada superficial. Hoje ele está com preço de inauguração apenas R$55. Quando eu tive essa ideia, a equipe que trabalha comigo, o pessoal quis me exterminar. Falou, como assim? Você ficou meses trabalhando com isso e você vai vender todas essas informações, essas aulas importantíssimas por R$55? Eu falei sim,
porque eu quero que as minhas alunas sejam fiéis a mim. Esse é um dos motivos. E eu quero que quem não me conhece ainda, me conheça através desses workshops, para depois adquirir outros produtos ou outros cursos. Essa é a razão. E eu ainda quero ajudar você que trabalha na estética, que rala pra caramba, que sabe que não é fácil o nosso dia a dia, porque eu já estive aí onde você está, tá? E você vai receber imediatamente o acesso no seu e-mail. Assim que você faz a sua matrícula, é gerado o acesso que vai para o seu e-mail. Então, presta bastante atenção na hora de digitar o seu e-mail, para depois não dizer, eu não recebi acesso. Recebeu sim, é que às vezes a pessoa digita correndo e acaba digitando errado. O acesso, ele é feito na nossa própria plataforma de estudos, não é na Hotmart. Se você conhece a Hotmart, não adianta você correr lá e entrar lá na área de membros no portal Estudos, porque os meus cursos não ficam lá. A plataforma é própria. A Hotmart ela serve só como meio de pagamento. E lá na plataforma, na minha plataforma, você vai ter acesso a todos os meus cursos e todos os meus workshops, caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho. E tem mais, hein? E tem mais. Olha, eu não tô doida, não. Quem fizer a matrícula no Proxy Enzima por só R$ 55, além de receber aqueles 2 bônus, que são os 2 e-books, e tudo mais que faz parte do conteúdo do workshop online, vai ganhar 100% de graça um outro workshop, que é um dos mais vendidos até hoje, que é o de especialização em clareamento e preenchimento de olheiras, com aulas práticas também, com aula prática, apostila e certificado válido e todo o meu suporte. Por que eu resolvi colocar esse presente para você? Porque eu quero te estimular a fazer logo a sua matrícula para não perder essa oportunidade, porque só vai até dia 11, próxima quarta-feira, meia-noite. Quem fizer a matrícula de agora até quarta-feira, dia 11 à meia-noite, você ganha os 2 workshops. Então, você se matricula no Imersão em Proxy Enzima por R$ 55 somente e ainda ganha esse workshop de especialização em clareamento e preenchimento de olheiras. Eu coloquei esse especialmente porque eu quero compor um combo de tratamento facial. Não é legal? Eu achei a minha ideia muito boa. Você vai poder tratar com Proxy Enzima, investindo somente R$ 15 por sessão, vai poder cobrar 10 vezes mais. E além de tudo, ainda por cima, você ganha esse de olheiras, que você vai poder tratar o rosto completíssimo da sua cliente, tá? É isso que eu tinha para passar para você. Eu agradeço de todo o coração por você ficar comigo até aqui. Muito obrigada por assistir e clique no link que está disponível aí para você para fazer a sua matrícula.